A peça inacabada, por Matt Boone. Tornand entendeu que a apresentação estava condenada ao fracasso quando todos os seus truques de palco se esgotaram. A ansiedade tomara conta do elenco. Talvez a culpa fosse do texto ou das superstições que cercavam a encenação da obra inacabada de uma escriba morta. Mas cada um dos atores havia sucumbido, de uma forma ou de outra, à falta de profissionalismo. Arthur, que interpretava um personagem conhecido apenas como o filósofo, não parava de morrer. Toda vez que encenava seu último suspiro na companhia daquele par macabro de espíritos afins, conhecidos como Ovelha e Lobo, prolongava os estertores da morte até o limite do absurdo. Desta vez, Nene havia gargalhado tanto que sua máscara de ovelha havia se soltado do rosto, caindo no chão com um estalo alto. Emily tirou a máscara de lobo que usava. As bordas ásperas e afiadas estavam esfolando sua mandíbula até deixá-la em carne viva. Ele estremeceu de dor, e Tornand percebeu que estava prestes a pedir mais um cataplasma. "Parem!" disse Tornand. Não precisou gritar. A acústica famosa do Círculo da Pantomima garantia que até mesmo o público dos beirais, que pagava meio cobre de ingresso, conseguisse ouvir o sussurro mais baixo com toda a nitidez. O antigo teatro ficava perto do forte do Lorde Castelão, no morro, e oferecia ampla visão da floresta escura. Em noites de banquetes como esta, os nobres desciam da residência do Castelão, já embriagados, para assistir às produções dos pantomimeiros. Uma plateia de nobres bêbados era pior do que a humilhação de uma apresentação fracassada. Os atores abandonaram as poses e encararam seu dramaturgo principal. Tornand apertou a ponta do nariz com os dedos e olhou para os bastidores, onde um homem de bigode, usando um traje preto elegante, se apoiava em uma das pedras narrativas. "Duarte", disse Tornand para o homem bem vestido, "ganhe tempo para mim, o máximo que puder." Duarte entendeu e assentiu. "Vou entreter o público até ouvir o seu sinal." "Não nos interrompa nem que Lady Erin se livre do mal-estar e exija ver uma pré-estreia. Estamos no limite, Duarte. Devemos cair juntos ou nos erguer juntos." "E nos ergueremos, Tornand, com o ímpeto da vida." Duarte beijou a palma da mão e pousou na pedra narrativa para dar sorte. Depois, saiu do palco e deixou o teatro. O silêncio tomou conta do lugar, enquanto todos esperavam pelo som do ferrolho pesado da porta se fechando. Agora que estavam trancados entre as paredes do Círculo da Pantomima, com o sol mergulhando rumo à noite, Tornand perdeu as estribeiras. "Peça água para um garoto da grande cidade e lhe trará um copo em chamas. É para morrer uma vez só, Arthur! Uma só!" Voltou-se para Nene. "Pare de rir da parvoíce de Arthur, sua filha de Skagorn. Abandone seu humor provinciano e exale a frialdade ameaçadora da morte." Por fim, apontou para Emily. "Estou vendo o sangue escorrer pelas suas faces. Limpe o rosto. Por favor, me deixe acolchoar o interior dessa máscara detestável. Supere a dor. Acha que Soates se lastimou ao escrever as fábulas dos caçadores eternos em seu leito de morte? Não. Sinta-se honrado. É uma das heranças da própria Soates que esfola seu rosto." "Isso aqui não me serve", interrompeu Nene. Ela havia pegado a máscara da ovelha que caíra no chão. "Escorrega toda hora." "Então prenda com uma tira", disse Tornand, arrancando o próprio cinto e jogando-o aos pés de Nene. As horas incontáveis de ensaios não tinham servido para preparar a trupe para a apresentação da última história de Soates, que ela nunca finalizara. Tornand aceitava que isso era, em parte, culpa dele. Como dramaturgo principal do maior e único teatro de Aldeburgh, a terrível tarefa de encerrar a história cabia a ele. As Ovelhas do Pomar foi a última manifestação da loucura de Soates. A última centelha de ardor de Soates está aqui, em nossas mãos, e vocês decidem profanar a memória dela, priorizando sua vaidade e seu conforto. Ela passou os últimos instantes de vida extraindo verdades do fim iminente. Se a morte não tivesse detido a sua mão enquanto escrevia esta mesma cena, talvez tivéssemos uma compreensão muito maior de nossa existência trágica e breve. Os atores ficaram quietos, até mesmo envergonhados, até que Arthur pigarreasse e falasse. "Com todo respeito", disse o Demaciano alto e desajeitado. Tornand sabia que ele queria dizer o oposto, e fez um muxoxo para demonstrar isso. "Talvez uma obra inacabada não deva ser finalizada por outrem." Para Tornand, aquelas palavras eram um ataque à sua integridade. Já haviam tido essa discussão várias vezes. "Está sugerindo que esta produção é um sacrilégio? Parece que não somos capazes de imitar as emoções de uma mestra tendo tão pouco tempo." "Tá louco? O tempo já acabou!" Tornand apontou para os raios de sol cada vez mais esparsos que entravam pelo teto de madeira do teatro, e um calafrio percorreu seu corpo. "Talvez possamos ensinar as partes que conhecemos e não tocar no que ficou inacabado. Não há um jeito melhor de homenagear Soates? Você precisa reconhecer, Tornand." Arthur apontou a cena ao seu redor. "Que nada disso está dando certo." Ele tinha razão.
tinham fracassado em recriar o ardor presente nas outras fábulas da barda prolífica. A benfeitora da trupe, uma mulher enferma e devota a Soates, queria o impossível, ver o fim de uma obra inacabada. Desesperado, Torland havia autorizado Duarte a ir até a grande cidade do rei Jarvan II, no oeste, e encontrar as máscaras originais da barda. Eram antigas e, portanto, custavam caro. Torland abaixou a cabeça, depois os ombros e logo estava de costas, respirando com dificuldade. Seu coração palpitava diante do prazo que estava a ponto de se esgotar. Temos que cancelar a apresentação. Ele esfregou a testa, tentando expandir uma última nesga de sorte, mas encontrou apenas suor. Pior, temos que reembolsar os ingressos. Ele ofegou. Já gastamos todo o ouro. Certo, não é uma boa hora para avisar que a máscara de ovelha quebrou. O rosto de Torland perdeu toda a cor. Que? Quebrou quando caiu do meu rosto. Foi um acidente. Nene ergueu os pedaços da máscara com as mãos. Uma das orelhas de madeira havia se separado do resto. Acho que consigo juntar as partes. Isso é absolutamente magnífico. Torland quase riu de desespero. Foi com essas máscaras que gastamos todo o ouro. São as originais de Soastes e foram emprestadas. Ela já disse que foi um acidente, argumentou Emily. Deixe-me passar. Torland se levantou para olhar o teatro. Sua célebre estrutura arredondada existia havia séculos. As pedras narrativas eram o alicerce do círculo da pantomima. O círculo de rochas gigantescas já estava ali muito tempo antes de qualquer pessoa se estabelecer em Knockbirk. Ao longo dos anos, as plataformas de madeira foram construídas para proporcionar às pessoas uma visão melhor das apresentações e rituais realizados dentro do círculo. Os atores e cantores entalharam seus símbolos nos pilares, deixando a própria marca no território consagrado. Em muitas épocas difíceis, o teatro havia sido o refúgio de Torland. Agora, sob sua responsabilidade, era a própria fonte de suas aflições. Uma máscara quebrada conta duas histórias, disse uma voz que veio da galeria média, reservada para os nobres mais ricos. Mesmo nas horas mais solitárias, Torland não se atrevia a deitar a cabeça nas belas almofadas onde ele se sentava. Ou três, se você considerar a história de quem a criou. Infelizmente, ninguém quer ouvir essa história. Concordamos que não haveria visitantes nos ensaios, disse Torland ao elenco. Ela já estava aqui quando chegamos, respondeu Nene. Achamos que estivesse com você. Seria verdade? Não era impossível. Torland vinha enfrentando a insônia havia semanas. Voltou sua atenção à mulher na galeria dourada, reservada para a própria Lady Erin. 2 verões antes, o jovem herdeiro do rei Jarvan II havia se sentado naquelas mesmas almofadas de veludo para apreciar uma adaptação de O Rei de Todos os Peixes, dirigida por Torland. Quando as cortinas se fecharam, os aplausos do menino eram os mais altos. Quem é você? Perguntou Torland. Venha para a luz. A mulher se adiantou, mas a luz mal iluminou seu mistério. Seus olhos eram estrelas distantes, cintilando em meia névoa. Usava uma mascarilha, com um curioso ramo retorcido brotando no alto. Na ponta do ramo havia uma única folha escura. O porte elegante da mulher sugeria nobreza, e Torland finalmente reconheceu o brasão em seu vestido. Era mesmo a benfeitora da trupe, recuperada de sua moléstia. Cara Lady Erin, eu não a reconheci. Por favor, me perdoe. Torland se curvou em respeito a ela. Diga, que máscara é essa que adorna seu rosto? Ela me é familiar, mas escapa à memória. É feita de trava anciã. A voz dela era calma e suas palavras nítidas, ainda que sussurradas. Diz a lenda que todo pedaço de uma árvore trava anciã continua a brotar e florescer na mesma estação que sua árvore materna, desde que ela ainda esteja em pé. A distância não é capaz de romper esse vínculo. É belíssima, senhora. Interrompi sua conversa, disse Lady Erin, indicando os atores. Quem sabe eu possa sugerir uma operação. Ora, é claro! Torland esfregou as mãos, nervoso, olhando para as coxias e o palco. Pelo menos desta vez, os pantomimeiros continuaram de boca fechada. Os conselhos de nossa benfeitora são sempre bem-vindos. Na época de Soates, todo o elenco usava máscaras. Talvez todos devam usá-las para canalizar os estranhos espíritos que ela viu, quando às portas da morte escrevia freneticamente, envolta no abraço da noite. Gostei, disse Arthur. Onde está aquele baú de máscaras? Havia outras dentro dele. Lembrou-se, desaparecendo atrás do palco. Espere, vamos conversar! Torland se calou ao ver a dama descarnada com a máscara de treva anciã cruzando as mãos. Havia algo de diferente em sua benfeitora. Antes que Torland pudesse identificar o que era, Arthur voltou ao palco, arrastando um baú, que era tão longo quanto o autor era alto. O nome QW Soates estava entalhado na lateral. De repente, Torland pensou que o velho baú lembrava muito um caixão. Arthur ergueu a tampa pesada. Tem cheiro de poetas mortos! Comentou. O homem não tem o menor bom gosto, pensou Torland. Um rangido forte de dobradiças enferrujadas reverberou pelo círculo, como um uivo de um cão faminto. Os outros 2 atores esticaram o pescoço para espiar o interior. Antes de escolher, disse a mulher da máscara de trava anciã, ouçam minhas palavras com sabedoria. A hora é tardia, o espetáculo se avizinha, e esta noite será inesquecível se cada pessoa
escolher a máscara correta para si, pois os espíritos que nos tornamos nos habitam, completou Emily. A doutrina da pantomima, disse Nene. Qualquer que seja a natureza dessa loucura, quero fazer parte dela, declarou Arthur. Venha, Tormund. Até você precisa concordar que a essa altura devemos nos apresentar com o ímpeto da vida. Que intrépido, disse a dama. Tormund ouviu uma nota estranha e sorridente na voz dela. Não conseguia se lembrar. A galeria dos nobres não estava vazia quando Duarte foi embora? O teatro inteiro estava vazio. Agora, Lady Erin também lhe parecia diferente. Estava muito magra e tinha um ar assombrado. Talvez a nobre dama não tivesse se recuperado completamente de sua enfermidade. O frio da noite tomava conta do ambiente. Minha senhora, estou felicíssimo com sua recuperação. Posso lhe trazer um manto? Ora, esta sim é a máscara certa para homenagear uma poeta esquecida, disse Arthur. Lady Erin dispensou a oferta de Tormund, voltando-se para Arthur. Que escolha gurienta! O abutre devora aquilo que resta, e quando não resta mais nada, ele voa até seu poleiro bem longe daqui e espera a próxima refeição. Alimentar-se do legado de Soates deve ser um banquete. Arthur se virou e exibiu sua nova aparência. Uma máscara pálida como osso, um bico longo e curvo, alto e magro, ele se assemelhava mesmo a uma ave carniceira. A mulher descarnada se aproximou do palco. Parecia muito velha e ainda assim seus movimentos tinham graça e vigor. A pele não tinha aparência de pele. Para Tormund, lembrava gesso alisado e lixado. Seus cabelos eram a própria noite, espalhando-se para os lados num abraço ondulante. Ele sentiu que havia perdido o fôlego, como se uma adaga fosse cravada em seus pulmões. Como podia ter confundido as duas? Você não é Lady Erin! Os atores não notaram a epifania de Tormund. Uma sensação gélida arrebatou seu coração. Os batimentos pulsavam alto em seus ouvidos, quase abafando as palavras do elenco. Troque de máscara comigo, disse Nene a Emily. Não pode pôr uma máscara tão robusta em sua pele macia. Acho que a minha pele já está mais envelhecida. Se quiser usar essa coisa dolorosa... Emily entregou a máscara de lobo à parceira de palco. Eu lamento o estrago que ela fará às suas lindas bochechas. Os dois puseram as máscaras trocadas. As paredes sussurraram quando uma rajada de vento atingiu o círculo da pantomima. As janelas se fecharam com estrépito. Tormund ouviu voz naquele turbilhão de brisa veloz. Um coração bate, ovelha. Aqui! Rosnou uma voz grave. Tormund procurou a origem, mas só conseguiu ver seus pantomimeiros que pareciam ter se esquecido completamente dele. Então, junto ao seu ouvido esquerdo, outra voz cantou. Raios de luz dançam na escuridão. Brincar, brincar e brincar. As palavras percorreram Tormund como um solavanco. No palco, ele viu Nene e Emily de mãos dadas, usando as máscaras um do outro. Depois, viu as palavras etéreas saindo da boca dos atores. Sim, disse Emily, alterando sua voz para um falsete cadenciado e sinistro. Agora estou vendo, meu queridíssimo lobo. Nene emitiu um grunhido de alívio e falou numa voz grave e gutural. Assim é bem melhor, ovelhinha. A atriz ficou de quatro, abaixando-se mais do que o ser humano deveria conseguir. É hora de brincar de caçar. Quando o véu se levanta, é sua vez de atacar. E minha flecha voar rumo ao próximo ato. Tormund atravessou o circo, de olhos fixos na dama descarnada. Que truque é esse? Por favor, deixe-nos em paz. A mulher se voltou para ele. Não sou sua benfeitora, disse ela. Tormund olhou para os atores mascarados. Saiam do palco! Todos vocês! Vão para casa! A encenação acabou! Ele ergueu a voz, gritando em direção à entrada trancada. Duarte! Tormund. A mulher que não era Lady Erin se voltou e o encarou com a enormidade de seus olhos grandes e cintilantes. Mesmo por trás da máscara de trava anciã, eles irradiavam uma luz nascida da escuridão. Seu fulgor sinistro arrebatou completamente a atenção de Tormund. Quem quer que fosse essa pessoa, ele a conhecia e não conhecia, temia e procurava. Fugir dela seria tolice e também insensatez. Sem decidir que faria isso, ele voltou ao palco. Tirem as máscaras! Mandou. Agora mesmo! Isso é loucura! Essa peça está amaldiçoada! Vocês não percebem? E sim na dramatização. Soates não morreu por acaso enquanto escrevia a peça. E sim o ato de escrever as ovelhas no pomar é que a matou. A própria narrativa é uma maldição! Não foi a dama descarnada, nem o lobo de Nene, nem a ovelha de Emily quem respondeu. Arthur, ou quem quer que falasse usando a voz dele, se pronunciou numa voz estridente. Ele abriu os braços e ficou parado numa perna só, como uma ave carniceira. O autor aguarda meu bico, disse ele, e os cantos de sua boca se rasgaram e abriram. Soates está morta mesmo, já que hoje ninguém se lembra dela como de fato foi. Lágrimas escorreram pelas faces esticadas de Arthur. A voz gelou o coração de Tormund e deteve seus passos. Soates voa no meu encalço, em breve estará perdida e esquecida. As palavras no papel, um nome ao vento, fragmentos, nada mais. Um fragmento de Soates
ainda é Soates, disse a dama descarnada. Ele interrompeu a encenação. O que quer que falasse pela boca de Arthur não se importava com a dor que causasse ao corpo do homem. Ele jogou o braço para a frente num gesto brusco e o esticou, a mão ossuda apontando um dedo acusador para Torrent. Ele não está mascarado! Você é tão íntimo de Soates, disse a mulher ao dramaturgo. Escolha uma máscara e veja a última cena dela ganhar vida. Ele pensou em fugir do círculo da pantomima. Imaginou-se correndo até o forte do Lorde Castelão na colina, ou até a cidade, que encontraria na casa de Lady Erin. Olhou para a mulher descarnada. A tarde estava no fim, e a cacofonia de insetos e pássaros noturnos bordeava suas saudações à noite vindoura. Quantas noites ele havia passado, sonhando com os últimos momentos de Soates, com a cena final. Todas as pessoas devem usar máscaras, declarou a mulher. Que aberto, Torrent meneou a cabeça, concordando com a dama da máscara de Travancian, a folha escura na ponta do ramo dançando numa brisa que não se sentia. Se devo escolher uma máscara, admito que aquela que eu preferiria não está nesse baú, nem neste pau. Ele sentiu a vida voltar aos seus membros. Seus ossos estavam rígidos e pesados, mas essa era uma condição temporária. A dama descarnada sorriu. Queres usar minha máscara? É uma decisão excelente, caro Torrent. Homem criativo e curioso. Pois venha, tire-a do meu rosto. Eu tirarei sua máscara e me tornarei você. Que os espíritos que nos tornamos nos habitem profunda e verdadeiramente, concluiu ela. Quando Torrent fez o que dizia e levou a máscara de Travancian ao próprio rosto, ele viu finalmente o verdadeiro fim da peça de Soates. Era impecável e terrível, revigorante e sufocante. A seus lugares, colegas, anunciou ele. Nossa história não espera por ninguém. Vamos cair juntos e nos reerguer como um só para cantar nossas melodias com o ímpeto da vida. Último ímpeto! Responderam a ovelha, o lobo e o abutre, e juntos atuaram. Duarte havia passado o dia todo escondendo de Torrent a notícia a respeito de Lady Erin, embora a verdade sobre a morte dela ameaçasse escapar de seus lábios. Sua enfermidade a havia levado na companhia de familiares antes de amanhecer, ou assim dissera a nova senhora da casa Erin. A notícia poderia acabar com o ânimo de toda a trupe. Ele sabia que seria um baque para Torrent. Mas, ao mesmo tempo que a tristeza apertava o coração de Duarte, havia uma luz além da tragédia, uma reviravolta empolgante da sorte. Lady Erin, em seu leito de morte, ordenou que seus bens fossem usados para financiar o círculo da pantomima, e especificamente Torrent para todo sempre. No entanto, à medida que as horas passavam, os nobres embriagados se cansaram de esperar. Era frequente que a nobreza, quando agressiva e indignada, recorresse à hostilidade, à zombaria e, pior, a sanções contra futuros projetos. Quando Duarte estava prestes a se dirigir às pessoas reunidas, manchadas de cinza e carvão para simbolizar o luto por Lady Erin, ele ouviu o sinal de Torrent para abrir as portas. Correu até lá e retirou a tranca pesada. O público entrou apressado e parou no mesmo instante, ao ver os atores posicionados num palco coberto de rosas murchas de caule negro. Seus murmúrios ansiosos se calaram diante da visão macabra. Em silêncio e sem demora, tomaram seus lugares. Somente o lugar de honra de Lady Erin ficou vazio. Os atores permaneceram naquelas posições enquanto a plateia nobre esperava. Finalmente, o início da obra-prima inacabada e perdida de Soates. Duarte não viu nenhum sinal de Torrent. Não era normal que o dramaturgo abandonasse o elenco em uma noite de estreia. Geralmente, ele cumprimentava o público antes de ir para os bastidores assistir à apresentação com uma garrafa de vinho ao seu lado. Duarte se virou para observar a cena de abertura. Nene e Emily estavam congelados num abraço mortal. Nene, usando a máscara de lobo, segurava uma flecha que parecia se cravar diretamente no lado do corpo de Emily. As mãos de Emily seguravam o pescoço de Nene. Arthur, que deveria interpretar o filósofo, agora usava, inexplicavelmente, uma máscara que lembrava um corvo fúnebre. Estava empoleirado numa árvore do cenário, acima do outro par, os braços abertos como asas imensas. Flores mortas pendiam como penas de seus braços. Estavam tão imóveis que nem mesmo respiravam. A plateia continuou em silêncio, ansiosa pela ação. Mas Duarte percebeu que havia algo de errado. Nos bastidores, ele verificou o posto favorito do dramaturgo. Não estavam lá nem a garrafa de vinho, nem Torrent. Em vez disso, havia apenas a última cópia existente de As Ovelhas no Pomar. Ele a abriu na última página. A história continuava inacabada, mas havia uma nova linha escrita com uma letra firme de Torrent. O fim não é para aqueles que não usam máscaras. Ela mostrou para mim e foi lindo.